Não somente os israelitas, mas também aqueles que atacam, perdem. Não valorizam a vida. Esquecem que um dia nós vamos nos apresentar diante do Senhor para prestar contas a Deus. E aqui eu tenho na minha Bíblia aberta uma palavra que me chamou muito a atenção. Exortação à vigilância. Com tudo o que nós estamos vendo, nós não podemos ser indiferentes e nós temos que nos preparar, irmãos, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E o assunto que vamos abordar diz: não esqueçamos que assim como a vinda de Noé, virá a vinda do Filho do Homem. O que nos fala isto? Este fato de Noé é um fato mundial que todo mundo, até aqueles que não são cristãos, sabem e comentam. Alguns pensam que isso foi em realidade, que foi inventado. Mas os historiadores hoje mudaram de opinião. Tudo o que acontece na Bíblia foi uma realidade e está sendo uma realidade. E aqui, Mateus, um homem que foi chamado por Deus para andar lado a lado com Jesus, ele nos escreve, nos deixou escrito aqui, a respeito da situação que nos últimos tempos ia acontecer. Para que nós prestássemos atenção. Para que o mundo prestasse atenção. Que não é uma fantasia, não é nada criado pelo ser humano. Que é uma realidade do que vai acontecer. E veja você, no capítulo 24, versículo 36, vamos fazer uma leitura. Mas a respeito de aquele dia, está falando de Jesus em sua volta. E agora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Olha que coisa tremenda. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, dois estarão no campo. Um será levado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão trabalhando num moinho. Uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse que a hora viria o ladrão, a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem
virá a hora em que vocês menos esperam. E em outra passagem diz que ele virá como ladrão na noite. Estas palavras, irmãos, que foram deixadas para nós, têm um valor tão importante e digamos, trascendental. Porque nós que conhecemos a palavra do Senhor, não podemos deixar de ir com o Senhor por causa de nossa inestabilidade espiritual. Por causa de que nós estamos levando as coisas de Deus a sério. Deus nos dá, através de sua palavra, a oportunidade para que nós acertemos nossa vida. Se é que não estamos ainda firmes na rocha, acertemos nossa vida, porque Jesus está voltando. E sabe uma coisa? Jesus está voltando, mas é uma coisa que o mundo não terá como se justificar diante de Deus. Porque como nunca antes nós estamos vindo à igreja do Senhor, saindo para as ruas para proclamar a mensagem do Senhor, para anunciar que Jesus está voltando. Que tudo o que nós estamos vivendo está escrito na palavra do Senhor. Agora seria uma situação muito triste para nós que conhecemos a Bíblia, a palavra de Deus, que Jesus venha e nós fiquemos aqui. Hoje nós temos a oportunidade de nos acertar. Hoje nós temos a oportunidade de crer e não desprezar e desoir a chamada de Deus. Aquele povo, como disse, aquele povo não creu. Inclusive riam de Noé e sua família. Viviam a vida ao ver prazer. O desenfreno naquela época, em que nos menciona a palavra do Senhor, havia, meus irmãos queridos, uma indiferença tão grande para as coisas de Deus. O povo não queria e não creia que isto ia acontecer. Pensava que era uma fábula. Mas não obstante, a palavra se cumpriu. E nos diz aqui que aquele pessoal, quando viu que a situação era como estava, Noé tinha falado, eles foram e batiam na porta da barca do Noé, pedindo, até por favor, me imagino como era, para entrar e para ser salvos do juízo de Deus.
Tem muita gente indiferente hoje em dia. Tem muita gente que não presta atenção que isto de sair para a rua para proclamar a mensagem de Jesus, para cultuar ao ar livre. Queridos, estamos vivendo um avivamento. Deus está derramando de seu Espírito Santo, porque estamos vivendo nos últimos dias. E seria muito triste para nós cristãos. Nós temos que arrumar nossa vida. Nós temos que, o nosso perfil tem que ser aquele, não que o pastor fala, mas que fala a palavra de Deus. Ou seja, o pastor fundamentado na palavra de Deus, ele fala aquilo que pode acontecer com os que estão na igreja, mas estão com um pé fora da igreja. Estou chamando a vocês a uma reflexão nesta manhã. Porque Jesus está voltando. Estamos vendo coisas que nunca pensávamos que iam acontecer. É claro que não podemos entrar em detalhes, porque não podemos perder o tempo, porque as coisas que han acontecido e que estão acontecendo, o povo sabe muito bem. Ele chega aqui, enxerga aqui na mente o que se está vivendo hoje em dia, mas não chega ao coração. E assim, desprezam a salvação. Irmãos, quantos estamos no barco? Essa é a minha pergunta. Quanto estamos dentro do barco? Porque acreditamos no alerta do Senhor. A preocupação do Senhor não é, Ele não quer que ninguém se perca. Que todos procedam ao arrependimento. Porque depois que aconteça, a situação será tarde. Muito tarde. Nos transmite ali, no livro de Gênesis, que o pessoal gritava, chorava. O pessoal com as crianças, clamando, abre, abre. Mas já era tarde. Sabem por quê? Noé não podia abrir a porta. Primeiro, porque eles não tinham a força necessária para fechar aquela porta. Para abrir aquela porta. Sabem por quê? Porque nos diz a palavra do Senhor que o Senhor foi que fechou a porta. Não foi Noé nem seus filhos. Eles foram um instrumento, sim, para fechar, mas quem lacrou aquela porta foi o Senhor. O tempo acabou para aquele pessoal que não levava a sério as coisas de Deus, que riam à toa, escarneciam a Noé, deixavam a Noé em ridículos. Enquanto ele pregava e anunciava o juízo de Deus, aquele pessoal fazia tudo o contrário. Tudo o contrário. Mas se prostituíam, mas se entregavam
ao pecado. Sabe uma coisa? Lá fora acontece isso. Não estão dentro da igreja porque não levam o evangelho a sério. Até às vezes ficam com raiva dos pastores. Claro que alguns abusam, sim, Senhor, porque estão levando as coisas como se fosse um negócio. Mas não são todos os pastores que pensam e agem assim. Mas eles se justificam. Se justificam dizendo que eles não vão dar dinheiro para o pastor. Mas vão dar o dinheiro para quem? Porque a maioria desse pessoal, você vai ver nos botiquines. Às vezes eu penso assim, os botiquines, sexta-feira, cheio de gente, mulheres, homens, tudo bebendo cerveja. E aí depois se escandalizam, dizem, o dinheiro não alcança para nada. O dinheiro, deixam às vezes, fazem comida sem graça, que os filhinhos têm que comer, porque acabou o dinheiro. Pois papai, quando recebe, ele não leva o dinheiro para casa. E já sabemos isto, porque muitos, graças a Deus, se han convertido e faziam isto. Gastavam o dinheiro e chegavam a casa sem nada. Agora, o pior é quando a esposa, ela é conivente com a atitude do esposo. E sabe o que faz? Para não ser traída, vá com ele. Ela está sentadinha com ele, meta cerveja, e dá cerveja. E depois dizem assim, meu Deus, como se vai o dinheiro? Como se vai? Entra na mão e sai pela outra. É claro. Eu não estou aqui dizendo que, na verdade, nós estamos vivendo uma situação econômica difícil. Mas muitas das vezes, aqueles que reclamam da condição em que nós estamos vivendo, no sentido de que realmente acontece isso, o dinheiro não está fácil, o desemprego, o emprego não está fácil. Mas, se você vê o crente, ele tem seu feijão com arroz, e às vezes até costelas de porco. Meu Deus, eu não posso comer. Eu gosto demais, mas eu não posso comer. Eu tenho que me cuidar. E às vezes, quando eu vou assim, a algum lugar de alguns irmãos, assim, e eles gostam, né? Faz, e eu tenho que me sentar e fazer como que, sabe? Aquele... Mas acontece, queridos, que a maioria do pessoal que está lá fora reclamando de tudo, é porque lhe faltam disciplina. Lhe faltam disciplina. Não se sabem controlar. Graças a Deus, que aqui na palavra do Senhor, nós encontramos que as bênçãos de Deus não se podem jogar no lixo.
Nós temos consciência disso, meus queridos. Nós ofertamos, nós entramos nas campanhas da igreja. E eu pude apreciar esta vez como Deus honra. E eu glorifico ao Senhor porque nós aqui temos muito cuidado de não nos extravasar falando sobre dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas graças a Deus, esta igreja, apesar da situação do país, e veja as cadeiras que nós temos aqui ainda vazias, esta igreja está de pé. Aleluia. Porque você, meu querido, minha querida, entende que você tem que seguir a orientação de Deus. Que você tem que colocar em prática o que Deus diz em sua palavra. Meus irmãos, Deus nos ajude. Se há aqui pessoas, não há, todos somos cristãos de coração, não é? Mas por qualquer coisa, eu vou dizer uma coisa para você. Se não há arrumado sua vida ainda, faça isso agora. Porque o tempo é agora. Veja aqui no versículo 29 do capítulo 14, 24. A venida do homem, do Filho do Homem. Logo em seguida, a tribulação de aqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. E estamos mais próximos de chegar a essa situação. Queridos, eu tenho que fazer minha parte. Eu não posso ficar em silêncio com respeito a esta situação, porque eu sei que um dia, como pastores, nós vamos para prestar conta ao Senhor. E conosco não vai ser mole, não. Porque os irmãos podem dizer, sim, mas acontece que eu... Mas o pastor tem que saber tudo o que está escrito na palavra de Deus e tem o dever de compartilhar com a sua igreja, com a sua congregação. Eu não sei se você gosta do que eu falei, mas eu tenho minha consciência tranquila. Eu vou para casa, de noite coloco a cabecinha no travesseiro e digo obrigado, Senhor. Obrigado porque tenho paz. E porque sei que o Senhor vai cuidar de mim, de minha esposa e toda minha família. Sabe o que eu estou fazendo agora?
Estou falando com minha família, a família de minha casa. Eu tenho familiares que estão e orando a Deus por eles. Eu tenho um sobrinho que nós falamos com a Ana. Ele é um pedaço de pão, uma coisa maravilhosa. Só que ele escolheu errado. Escolheu errado. Escolheu uma mulher que não queria saber da existência de Deus. E estávamos indo com Ana outra vez passada, a última vez que esteve aqui, ele casou-se com uma brasileira, uma mulher. E íamos com ele conversando, e ele disse: tio, eu fico sem graça, porque eu falei para ela, às vezes falo, mas ela não quer nem ouvir nada. Digo: meu filho, agora o que você tem que fazer é orar para que Deus quebre esse coração de pedra. E ela vai para Deus. E você vai ver como é bom que tanto o homem como a mulher, marido e mulher, sejam tementes a Deus. Amem a Deus de coração. Irmãos, muitas pessoas não valorizam o que Deus lhes oferece. E sabe uma coisa? Vão para o mundo. Comprometem-se com pessoas que não têm a Deus e que não querem de Deus. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Tenho parentes que estão lá na Argentina e me chamaram pelo telefone. Uma sobrinha tem 3 filhas. E essas filhas estão fazendo a universidade lá na Argentina. E essas meninas se criaram na igreja. Mas foram para a universidade e perderam tudo. De tal maneira que meu coração ficou muito triste. Porque essa menina era uma menina que leía a Bíblia, ia para a igreja, não ia ao padre, não ia à mãe, mas ela ia. Agora não quer nem saber de Deus. Envolvida e compromissada com as coisas deste mundo. É muito triste isso. Muito triste. Veja aqui, o Senhor vai aparecer sem aviso. Eu estava vendo um japonês que é um dos homens mais inteligentes, jovem, mais inteligente do mundo. Está comprovado. Sabe? Ele entregou sua vida a Jesus. E ele disse: Jesus está para voltar. E vai voltar nesta geração. Um homem que estudou tudo, o contexto, para ele poder se decidir e ter consciência de que aqui nesta vida nós estamos de passo. Esta não é nossa morada.
a morada que nós temos está lá sendo preparada para todos nós. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! O versículo 32, a parábola da figueira. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próxima às portas. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Queridos, amados de nossa alma, eu quero ver a todos vocês lá. Eu quero ver a todos vocês lá. Pastor que ama suas ovelhas, se preocupa pelas ovelhas. Reaja. Se você não se sente em condições de dizer, eu sou um filho de Deus, reaja agora e acerte sua vida com Jesus, o Senhor. E vamos acertar-nos com Ele. Vamos a receber o perdão dos nossos pecados. E vamos a recomeçar uma nova vida. Agora, seguindo a direção de Deus. E não dos pulsos, vamos a dizer assim, do nosso inimigo. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Levanta a tua mão. Eu quero fazer uma oração por vocês. Eu gostaria que você passasse aqui na frente para orar comigo. Em nome do Senhor. Aleluia. Isto que estou dizendo, um dia, Deus vai passar para nós como se fosse um filme. Quando nós digamos, e encontremos subterfúgios para justificar nossa atitude. Sabe? Vai passar como um filme. E você vai ficar envergonhado, frustrado. Leve Deus a sério em sua vida. Viva como um filho, como uma filha de Deus. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil, irmão, fazer a vontade de Deus. Não é fácil. Mas você pode. Você pode. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. E diga, repete após mim. Senhor, creio em Ti. E creio na Sua palavra. O que está escrito. Creio
que o Senhor está voltando. E tudo indica que o Senhor virá para esta geração. Eu não quero ficar aqui. Eu quero ir com o Senhor. Eu quero estar lá, naquele dia em que todos os seus filhos estarão adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Oh meu Deus, me ajude, me dê forças, me dê forças. Não deixe que fraqueje e que me deixe levar pela corrente deste mundo mau. Me ajude. Aleluia. Me dê forças. Crie em mim um coração puro e um espírito inabalável para a glória e honra do Senhor. Amém e amém. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pai querido, entrego meus irmãos nas suas mãos. Entrego meus irmãos e trabalha com eles. Assim como fez comigo, assim como fez com minha esposa, assim como fez com meus filhos que são teus servos hoje, Fernando, Marcelo, e estão te servindo, meu Pai querido. Senhor, trabalha com meus irmãos através do Espírito Santo. Papai, mamãe, Senhor, dá-lhes palavras para falar com seus filhos. Que sejam palavras que entrem no coração e seus filhos reajam positivamente e entreguem suas vidas para servir ao Senhor. Também peço pela estabilidade matrimonial, que o marido e a esposa se entendam, se dêem bem e que se ajudem um ao outro, que não abram mão desse passo tão importante que deram um dia. Meu Pai, segura essas vidas em nome de Jesus. Glória a Deus. E que eles possam ver que vale a pena investir no Senhor. Aleluia. Porque o retorno não é 100%. O retorno é assombroso. Porque nunca podemos contar as bênçãos que o Senhor nos dá quando estamos debaixo de seu domínio, da sua direção. Nos dá, Senhor, uma igreja consagrada, dedicada, uma igreja que tenha temor a Ti, meu Pai. Oh Deus, guarda, protege, livra e crie um amor de homem para a esposa, de esposa para homem, inigualável. Porque esse amor não é criado
por circunstâncias. Esse amor foi criado pelo Senhor para que nós possamos dar glória e honra e te honrar com nossas vidas e viver seu reino aqui, já aqui na terra, para a glória do Senhor. E todos dizem amém. Glória a Deus, glória ao Senhor, aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Ele, aleluia. Querido, prestem atenção. Leiam a palavra, acompanhem o que está acontecendo neste mundo, porque isso lhe dará forças para tomar medidas que são convenientes para nós. Não vamos ser como aqueles que ficaram aqui e batiam na porta e a porta não se abria. Hoje é o dia de batermos na porta, se é que estamos do lado de fora. Hoje é o dia. Amanhã pode ser tarde. Que Deus les abençoe rica e abundantemente. Que tenham um dia lindo em comunhão com sua família, em nome do Senhor Jesus. E todos dizem amém. Que Deus les abençoe rica e abundantemente.